Olá! E estreando hoje aqui no Portal Desacato o programa 30 Minutos de Cinema, comigo, Marina Argenta, ex-colunista e agora apresentadora. Gente, eu fui promovida e estou muito animada com esse convite, mas também com a oportunidade que esses 15 minutos a mais de tempo aqui no portal abrem para que eu possa trazer convidados para trocar com a gente, principalmente sobre cinema, mas também para conversar sobre produção cultural de maneira geral e o que mais surgir em cada troca. No programa de estreia, eu tive o prazer de conversar com o criador da arte, da vinheta de abertura desse programa, o ilustrador, quadrinista, roteirista, diretor de arte e contador de histórias, Eloar Guazelli Filho. Ele me recebeu na Casa Azul, ateliê e espaço cultural, que é também a casa dele, onde nós tomamos um longo café e, como de costume, a conversa com esse querido amigo também foi longe. E eu trago aqui só um condensado desse papo, que foi cheio de histórias e dicas boas para dividir com vocês. Eloar nasceu em Vacaria, no Rio Grande do Sul, em 1962. Filho de Eloar Guazelli, um importante advogado de presos políticos que lutou contra a ditadura militar no Brasil, ele se criou em Porto Alegre, onde iniciou a carreira como quadrinista, ilustrador e diretor de arte no cinema de animação, ao lado de diretores como Otto Guerra, por exemplo, com quem ele realizou o filme Até que a Esbórnia nos Separe, que é inclusive uma ótima dica para quem quer conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. O filme é inspirado nos personagens de Vicky Gomes e Nico Nikolaevski, da peça Tangos e Tragédias. Ele é responsável pela ilustração e roteiro de uma coletânea de obras clássicas e fundamentais da história da nossa literatura, como O Pagador de Promessas, O Grande Sertão Veredas e A Escrava Isaura. Morou muitos anos em São Paulo, onde também foi professor na Faculdade de Animação da FAP. Premiado em diversos festivais de cinema dentro e fora do Brasil, o vizinho, como ele gosta que eu o chame, é um artista múltiplo, inquieto e profundamente encantado com o mundo. Eu tô com um lápis na mão que me deixa mais tranquilo. Então tá bom. Deixa eu só dar um gole aqui no café antes que ele suba. Não deixa o café esfriar. Quer só bater uma claquete? Não vai precisar porque eu não sou bem. Tamo bem? Tamo bonito? Tamo bonito. Tenho a honra, a alegria de receber ele, Eloar Guazelli Filho. Viu, Eloar? Fiquei pensando no que te perguntar, né? Tu trabalha como ilustrador, como cartunista, vai dançando da literatura até o cinema, veio das artes visuais e gosta muito de dizer, né, que tu é um contador de histórias. Já te vi muito falando sobre isso. Então, te apresentar é difícil, porque são muitos adjetivos que eu poderia usar. Acho que tu não gosta muito deles e acho que seja uma anarquia também, né? Do trabalho como ilustrador, dessa tua formação também um pouco política, não gostar muito dos rótulos. Por que tu não se enquadrou em nenhuma linguagem? Por que tu gosta de se chamar um contador de histórias? Em primeiro lugar, estou muito feliz, muito honrado de receber a vizinha, né? A vizinha que montou uma espécie de armadilha, assim, para o ilustrador, da qual eu me sinto muito cômodo de participar. Mesmo, a questão dos rótulos, na verdade, não sei, eu não gosto, mas também não me importo. Quando eu fui morar em São Paulo, a minha vida é longa, mas eu morei 20 anos em São Paulo, muitas pessoas me apresentavam como cartunista, que de fato eu sou. Eu participei de salões internacionais, tenho prêmio, mas eu também não me sinto cartunista porque eu não vivo disso todo dia, então é engraçado. E eu já tinha uma trajetória como diretor de arte para animação. Então eu vou pulando e eu faço uma graça. E é assim, nós vivemos um pouco na nossa cultura louca a síndrome de Leonardo da Vinci. Tem muita gente que traz como medalha fazer 1 milhão de coisas. Eu não sei se isso é bom, porque às vezes você pode fazer 1 milhão de coisas mal feitas. Ser bom numa coisa só, ser bom pai, por exemplo, já tá bom. É uma tarefa, essa é bem difícil. Agora, eu naturalmente, eu vim preparado para a seleção natural, porque viver como artista no Brasil tem uma relação muito forte com a seleção natural, infelizmente. Eu me adaptei em trabalhar em diferente, porque na verdade eu gosto de ser um trânsfuga. Eu gosto dessa palavra, nem sei direito o que ela significa, mas ela me parece uma pessoa que circula de um lado para o outro, né? E naturalmente isso foi acontecendo. Eu fui ser cartunista porque eu adoro cartoon, de ler. Antes de trabalhar com
O cartoon, eu gosto de ler cartoon. Antes de fazer quadrinho, eu sempre gostei de ler quadrinho. Tu se formou como leitor? Eu sempre fui leitor de né? todas as mídias e todas elas ajudaram a me formar. E todas elas eu acho que foi por isso que eu virei múltiplo. Eu nem tinha ideia, imagina. De acabar fazendo. Não tinha ideia de nada. Na verdade, eu sofri um pouco aquela... Eu chamo o problema do armário, porque o tal do armário não se aplica só nas opções sexuais. Eu vinha de uma casa que tinha uma formação boa e tudo, mas era difícil assumir como artista. Eu vejo com muita tristeza ainda muitos alunos dando volta para chegar em casa e um dia sair do armário e dizer: pai, mãe, eu vou ser artista. Sim. E é glorioso ser artista, não estou me queixando com todos os... Então eu nunca me programei, e isso é uma coisa que eu vejo que hoje em dia tem mais, até em excesso. Aliás, a gente sempre pula para extremos, é verdade, a gente vai ficando mais velho e vai começando a prestar atenção. Nem todo mundo sabe, não sei em que momento tu descobriu exatamente, né? Mas nem todo mundo tem tão clara essa relação do trabalho do cartunista na literatura, pensando em ilustração que poderia ser de livro, poderia ser o teu trabalho em jornal também, inclusive, para o cinema, né? Então, quando que tu viu a relação dessas duas coisas? Não, o que salvou a minha vida... a galinha? O que salvou a minha vida e desgraçou a minha vida, é dialético, foi a minha ida para a animação. Que aí, né, eu sou gaúcho, e aí, assim, sem bairrismos, a gente tem vários lugares com diferentes manifestações, e nós tivemos a felicidade de ter um núcleo, no sentido, uma escola de animação, que na verdade escolas são pessoas fazendo estúdios, né? Como a gente tem uma relação muito próxima do Rio da Prata, que é uma grande cultura, Uruguai e principalmente Argentina, então a gente foi contaminado e o Rio Grande do Sul teve essa sorte geográfica, ou seja, nós somos brasileiros que estão lá no extremo sul, mas que tem essa presença dessa outra cultura. Então é maravilhoso ter as duas muito fortes, uma grande escola. E aí, entrando na animação, em 86, graças a um amigo, um colega, o Lancaster, que era quadrinista e na época, e também fazia cartoon, me levou para o estúdio lá do Otto, e eu aí virei diretor de arte, entrei pela porta da frente mesmo, com o Reino Azul, que foi premiado em Havana e tal. Mas todas essas coisas foram acontecendo assim, sem muito planejamento, mas aí eu fui entendendo que todo esse meu arranjo de gostar de livros, eu me criei no meio de livros. Morrerei daqui a muito tempo, eu espero, no meio de livros. Tenho o sonho de fazer uma biblioteca comunitária e tal, e vivo, durmo entre livros. Esse caldo, né, quadrinho fez parte da minha formação. O irmão gêmeo do cinema. Pois é, essa história, que foi morar no porão. Foi morar no porão, os dois nasceram de novela, né? Um foi pro porão e o outro foi brilhar, né? Essa figura do gêmeo. E aí, assim, lá nos anos 60 precisou de gente muito importante, é horrível, a gente se legitima dizendo, o Fellini fazia e amava quadrinho, Kurosawa fazia e amava quadrinho, não fazia, mas enfim, o Eisenstein. É uma porcaria ter que apelar para pessoas geniais, mas para se legitimar, mas legitimaram. Porque existe um preconceito fofo, é só um pequeno dedo que eu vou fazer, que às vezes tem com animação, né? Ai, que legal, que bonitinho, mas agora vamos falar de coisa séria. Eu tenho um problema sério menor, né? O preconceito fofo, ele tá entre os piores, porque ele não é assumido, né? Ele é fofo. E ele idiotiza, né? Ele te coloca. Mas assim, eu vinha com todo esse repertório, e aí fui parar lá no estúdio do Otto, e aí que eu comecei a entender, e modéstia à parte foi o que me qualificou. Com certeza. E aí eu ouvi tu falando uma vez, que eu gostei disso na entrevista, que o Almodóvar era cartunista? Era quadrinista. Ele fazia roteiro. Ele fazia roteiro, dizem, e não é lenda, eu acho, que o Mujeres al borde de um ataque foi pago metade com grana de amigos e metade com o que ele ganhou em quadrinho. E você vai ver que a linguagem é muito parecida. Pela fotografia, faz todo sentido. Não, e a linguagem dos roteiros, porque tinha uma revista chamada El Víbora, que é assim, ó, nós temos no Brasil, Laerte, Angeli e Glauco, por exemplo, nós temos uma dívida, entre aspas, que a gente dívida no sentido da gente esquecer o significado que eles foram quando esse país estava saindo de uma ditadura. E todos eles, principalmente porque era uma época muito sexo, rock, né, drogas, rock and roll, que eles não estavam fazendo política, na verdade estavam fazendo a maior política, que é remover o famoso entulho autoritário, que depois a gente vai descobrir que continua. Descobriram vários depósitos de entulho autoritário.
né? Então, e na Espanha também, eu escrevi um artigo, viu? Uma vez que falando da importância do quadrinho na redemocratização, que é muito parecida nesses 3 países, Espanha, Argentina e Brasil, que passaram por processos autoritários, sendo que a Espanha, o processo de redemocratização é tão meio fajuto quanto o nosso. Na Argentina eles pagaram o preço, alguma coisa, na Argentina. Na Espanha, sim, não. É muito parecido com o nosso. A questão da uma anistia. Transição, e anistiaram, não sei o quê, é bem complicado na Espanha. E a Víbora teve um papel muito importante. A Víbora dos anos 80 é uma revista muito indecente, para quem acha que essas coisas são indecentes e não um genocídio, né? Mas ela traz, assim, depois de 40 anos de uma ditadura absolutamente pesada em termos de relações pessoais, e vai removendo. Quer dizer, o trabalho do Almodóvar é um dos mais políticos que existem no mundo. Maravilhoso, artístico e tudo, mas vai removendo esse peso de uma cultura de morte e tal, né? É uma medo, cultura né? do medo e da morte, que gritava viva la muerte e não sei o quê. Então, assim, esse papel. Então, tudo isso trouxe para mim, de novo, o fim dessa salada. E eu fazia artes plásticas. Aliás, demorei muitos anos para terminar as artes plásticas, justamente porque fui fazer todas essas coisas, mas na verdade... Então, foi meio aleatório essa tua formação, foi instintiva e depois tudo foi aparecendo, é claro, a luta pela sobrevivência, as oportunidades de trabalho. É tudo instintivo. Foram te revelando os Não, caminhos. é tudo meio por acaso mesmo. Mas que mesmo. bom tu ter começado por isso, né, porque quando eu ouvi você falando e entendi também essa influência mais clara do trabalho, dos quadros, depois com a elaboração de roteiro e como isso te ajudou no cinema, né, como essa formação, isso te deu uma base que é a identidade muito do teu trabalho, né, e uma habilidade, porque tu também pôde fazer depois storyboard para filmes de outras pessoas e trabalhar só com essa função, e tem muita gente que não faz, né, que contrata só um profissional para fazer isso, então eu imagino que seja uma facilidade muito grande. Múltiplo. Foi acontecendo, mas um ponto de partida que hoje tu acha que foi bom, né? Não, eu nunca pensei a respeito, graças a Deus, eu nunca pensei a respeito, porque talvez eu tivesse entrado em choque. Foi acontecendo. Agora é a época da minha vida para refletir. Foi meio que intuitivamente. O país também não te permite muito, em determinados momentos, você pensar. Sim. Eu sou de uma geração que a nossa cultura era viver intensamente, não pensar muito. É o oposto do que eu vejo hoje em dia. Tem gente tramando já o pós-doc. Tinha não me amarro a dinheiro, não. Tinha uma série de coisas, não. E era viver intensamente, até que eu perdi muita gente nesse jogo. O que me manteve foi sempre esse amor à arte, amor à criação e tal. Então não tinha reflexão. Claro que existiam pessoas organizadas, óbvio. Eu não estava nesse grupo e o caldo de cultura, na época, talvez não tenha me ajudado muito. Mas no fim das contas ajudou, e eu vou te dizer uma outra coisa. Eu sou professor, né? Então, como professor, eu fico analisando os cursos, os currículos, como eles vão mal nesse compartilhamento, porque a ideia humanística, vamos dizer, e já houve experiências nesse sentido, o ideal seria que a pessoa fizesse teatro, fizesse uma série de outras coisas, para, inclusive nos cursos que a gente imagina que não tem nada a ver. No direito, para você entender o ser humano, o que está em jogo, ou seja, não há uma formação que já houve, ainda que elitista, houve iniciativa no país de ter uma formação, por isso que eu acho, se eu fosse ter uma escola, eu ia ter uma escola onde a gente fosse trabalhar múltiplas faces, não obrigando assim tão forte como isso é em mim. Mas é óbvio que eu devo e agradeço, porque na verdade o que me sustenta em todas essas áreas é o amor ao conhecimento e o amor à arte e assim à literatura. Vamos lá, vamos de literatura. Me assusta às vezes, vamos falar de cinema. Conheço, tem amigos cineastas, tenho tudo, nossa, tem amigo aqui em São Paulo, imagina. Você conhece fulano? Conheço. Então, tem essa coisa engraçada em São Paulo, eu fui percebendo que todo mundo tem um amigo famoso de adoção, né? Que é o meu famoso favorito, né? Eu conheço o Zé Cabaleiro, fui na casa, é tão engraçado, eu também tenho os meus. É meio bizarro, mas vamos falar sério. Então, o cinema. Às vezes me assusta a pessoa, eu vi muita gente assim, que faz cinema e só pensa cinema.
Tu vai falar Não do tá bom. cinéfilo paulistano? Do cinéfilo paulistano. Agora que eu não moro mais aqui, eu posso falar que eu quase apanhei uma vez na USP. Eu gostei dessa Eu figura disse aqui, né? assim, porque eu fui falar de um autor que é o autor do Little Nemo. Agora me falta o nome dele, é um gênio. Little Nemo é um grande personagem dos anos 20, 30, que inspirou o Moebius, depois fez, que é um grande quadrinista, depois fez direção de arte, fez uma animação com... do Winsor McCay. Winsor McCay é um gênio e é um dos criadores da animação. Da animação. Em 1912. Era um gênio. Maravilhoso. Eu fui falar, e eu falei do Winsor McCay, ninguém conhecia. Mas era um ambiente de Na faculdade gente... eu fazia, sei lá o que eu fazia. Uma Na cadeira USP. de cinema na USP. Chique, eu Vamos fiz dar coisa. nomes. Era na ECA, eu fazia, sei lá, uma cadeira especial lá sobre cinema e não sabiam. Você sabe que o cinéfilo paulistano é ótimo. Primeiro que não é um, é sempre um casal. Eu adorei E eles essa parecem figura. que vieram de Vênus. Nada contra, viu? Amo o povo de São Paulo, Não, meus e porque filhos isso são se aplica a paulistanos. qualquer pessoa que fala que é cinéfila, né? É que é o topo da escala, tem em todos os lugares, tem em Buenos palavra Aires, horrível, mas lá, assim como você tem Uma identidade. intelectual carioca, tem não sei o quê, é sempre um casal, eles ornam perfeitamente, um dia eles vão terminar um ser só, e eles parecem vindos de outro planeta, que é outro planeta, eles nunca veem a luz solar, por exemplo, é muito difícil ver. Evita. E eles viram todos os filmes, a Nouvelle Vague da Mongólia tem, o novo cinema de Burkina Faso, tudo eles viram. E eu disse, no meio desse ambiente, isso. Olha, eu fiquei irritado, que ninguém conhecia o Winsor McCay. Ficou irritado. Eu fico irritado, né? Eu fiquei irritado, e aí eu disse... O cara que vai fazer cinema e só vê cinema não sabe muito bem de cinema. Não sei como eu saí vivo. Mas é verdade, todos os grandes cineastas, homens, mulheres, o que sejam, da onde sejam, os grandes mesmo, a maior parte deles, sempre teve uma relação muito forte com outras coisas. Sim. E me assusta, às vezes, a outra especialização, ela acontece em outros territórios, mas eu percebo mesmo, às vezes no cinema, só o cinema. Quando o cinema, ele tem uma ligação fundamental com a literatura e também com a vida, né? O Herzog, um dos meus cineastas prediletos lá, Alemão Louco, Fitzcarraldo, louco de pedra, né? E polêmico. E ele vem para uma palestra em São Paulo e perguntam para ele, o que é que você aconselharia um jovem cineasta? E ele diz algo que assim, eu digo, mas isso é eu que digo. Leiam muito e caminhem. Olha que maravilha, o cara não disse, se especialize em estética do movimento, sei lá o quê. Eles leiam muito e caminhem, que é exatamente o que eu faço. Não é obrigatório, viu? Cada um, mas esse sentido. Mas é que tu está falando pensando nos currículos, né? Porque tu, como professor, também olhou muito currículo Sim. e tem esse... Por que se separa tanto? Por que se segmenta? Porque isso acontece em várias linguagens, mas é que se a gente está falando da sétima arte... Mas isso vem... Deveria ter um olhar geral. Mas vem... Eu não quero derivar para isso, mas vem Sim. de 20 anos de uma ditadura militar, das sim. mais malévolas de Destruiu todos os currículos. tempos, que eu acredito que destruiu por muito tempo esse país. Pronto, acabou. Sim. Então, assim, quando as pessoas perguntam, e essa legião de imbecis? Eu digo, bom... Nós temos 20 anos de uma ditadura que ela foi democrática, ela transformou em idiotas os filhos dos caras que promoveram, porque não foi só um golpe militar, foi cívico-militar, e eu tive o privilégio patético de conviver com essa gente, mas é preciso dizer a destruição intelectual, a destruição de projeto nacional, a construção A de uma... desarticulação Total, de quem estava não, ali aquecendo. é uma desarticulação grave. Então a gente se pergunta, mas por que tanta coisa, às vezes precária? Aí sobra o quê? A intuição. Que aí realmente, eu acho que tem um lado glorioso, mas a gente não pode... Chega de ser herói, chega de usar a intuição, nós não precisamos provar nada mais ninguém. Sim. Agora, essas questões foram importantes, eu tenho que reconhecer. Então eu venho desse caldo de cultura e gostaria de quando eu dou aula ou quando eu tenho um contato com alguém, eu gostaria de trazer essa ideia que está espelhada na minha vida aqui. Pois é interessante como talvez isso seja mais específico no cinema, né? Uma
tecnicização da coisa, uma separação, Agora, uma forma de produção que tem a ver com uma indústria, é claro, sim, que é diferente de todas as outras linguagens. Isso é bom por muitos motivos. Temos um dinheiro aí, né, que circula nessa linguagem. Não me fala essa palavra que eu me arrepio, viu? Eu sou Emprega progressista, não gosto. cartunistas, né? Sim, não. Então, trabalhar no meio editorial com literatura é uma coisa, ser professor é uma outra coisa. Acho muito bom falar sobre isso, sobre a produção, né? Sobre o que tu foi fazendo. E como o cinema incorporou esses profissionais para trabalharem na base do roteiro, por exemplo, né? E que é fundamental, sem eles não tem como. Mas também tem a ver com a formação. E que vai dar uma diferença, não adianta, vai dar uma diferença. No profissional, na arte que tu vai fazer. Vai dar uma diferença. Você vai ver, quando se elogia muito o cinema argentino, por exemplo, não quero ficar matando, mas realmente tem obras-primas, como a gente também tem. Do cinema argentino. Mas assim, né, mas vamos lá, mas tem coisas que impressionam e tal. É uma qualidade, vem do quadrinho e da literatura, não é só a literatura, é o quadrinho. Eles tiveram o maior roteirista, o cara que transformou uma parte dos roteiros no mundo, deu um outro patamar, que é o Westerheld, criador do Eternauta. Só isso. Agora, eu conheço essa história há 40 anos. Desaparecido ele e as 4 filhas, não pode ser mais trágico, né? Mataram, só sobrou, resgataram 2 netos agora. E o Westerheld é um cara que vai mexer no roteiro a ponto de, nos anos 50, criar um novo tipo de herói, não era comum, que é o homem comum, veja, é a história dele mesmo, é o homem comum, um pouco a história do meu pai, que arrisca a sua vida, arrisca a sua saúde em função de um dever ético moral. Esse é o herói, pode ser qualquer um. No universo onde você tinha heróis como o Super-Homem, não sei o quê, ele cria um herói, é o cara da esquina que resiste a uma ditadura, por exemplo. Né? Então, e ele formou. Então você vai pegar um lastro, vai pegando. Agora, no caso meu específico, tem um fato que eu fui para animação, que é um cinema que já é híbrido, né? Que já está colado nas artes plásticas, já está, também sofre preconceito, já sabe que é só para criança, não sei o quê. Tem obras para outros públicos, exatamente como quadrinho, obras impressionantes, né? E além tem a obra. Bom, é um pilar do cinema mundial, só isso, né? Pode ser comercial, pode ser isso, mas é um pilar do cinema mundial. Só que aí ele tem essa ligação mais forte com as artes plásticas mesmo, né? Fica mais naturalizada essa entrada, né? Ele é, entre aspas, assim, mais... fica mais claro entender como é que vem uma pessoa que tem essa salada toda de formação, né? Aí só estava faltando aterrissar na animação, que junta animação e teatro, completamente teatro, porque você constrói o personagem, você modela o personagem. Então você tem uma relação assim muito íntima na criação, né? Mais que trabalhar um ator, e você tem o ator também, né? Você tem a voz, você tem tudo, na animação você tem tudo. É realmente aquela que tem tudo. Música. Imagina, você vai imaginar um Looney Tunes sem a música, né? Sim, a direção de arte tem que pensar em tudo. Então, assim, aí naturalizou para mim, acho que foi a forma que talvez foi a forma, agora, isso aqui parece uma sessão de terapia, coisa boa, e grátis, né? E grátis, olha que bom. Enquanto, mas eu não vou falando muita coisa, né? Também eu sei me controlar. Agora eu aproveitei, eu falei do Looney Tunes, né? Que são aquelas animações clássicas da infância, só para explicar uma coisa que eu acho que é necessário. Eu acho que é uma coisa muito importante nessa conversa, porque eu acho que sabe o que tem uma coisa? Eu acho que vai ter gente que não está prestando atenção até agora, não prestou atenção no que eu falei por causa disso. Bem provável. As pessoas querem saber o que foi isso. Eu poderia mentir várias coisas, foi um acidente Looney Tunes. É um acidente pouco glorioso, mas eu me lembrei agora que foi um acidente Looney Tunes, sou náufrago, né? Fui buscar uma lenha no mar. Aqui no Ribeirão tem o melhor lugar. O cara que vendeu a casa me disse, olha, pega lenha no mar. É mesmo, depois de chuva, é maravilhoso. Agora, o problema é que já na terceira idade, bem no comecinho, a parte boa, divertida, eu não vi o meio-fio, o cordão da calçada para os gaúchos e me estabaquei e quebrei a ponta desses 2 dedos. Está explicado. Agora, pessoas, eu peço, por favor, que prestem atenção. Agora as pessoas vão prestar atenção nas outras coisas, no conteúdo, porque até agora, assim, o que esse cretino tem no dedo? Será que pode ser um artefato novo, pode ser uma moda nova, né? O importante é despertar Voltei de Dubai, né? Agora com isso aqui, um implante que eu fiz, né? E como é que o cartunista fica nessa hora, daí, o ilustrador? Eu me transformei em ambidestro
há uns 15 anos atrás, eu resolvi trocar de mão, dizendo, eu vivo das mãos, né? E eu não posso me dar o luxo profissional autônomo. Eu tenho lugar no céu, com vista para Jesus, entendeu? Artista brasileiro, professor, nossa, gaúcho. Isso aí, meu Deus. Nossa. E aí eu resolvi, eu digo, não, eu preciso usar as duas. E tem um lado sério, experimentar a outra mão. Mas isso tem a ver com a nossa conversa. Que a minha experiência toda é meio trancos e barrancos. Eu acabei de fazer um mestrado com 42 anos, eu agora estou com 89. Quando nasceu a minha filha, eu tinha 42, lá em São Paulo. Eu disse, não, preciso fazer alguma coisa para garantir estabilidade e agilidade. Mas ajudou, né? Virei professor depois na FAP, fui dar aula de animação. E fiz um mestrado, esse que eu fui ver, sobre quadrinhos, e aí eu fiz disciplinas muito boas lá na USP. Sobre o Canini, isso? A minha dissertação era sobre o Canini, que é um grande cartunista. Ele foi simplesmente o cara que nacionalizou o Zé Carioca, que foi criado numa ação de relações públicas americana. Ele vê uma exposição que tem um papagaio, dali ele tira o Zé Carioca. Zé Carioca. Não, é um projeto de cultura do Brasil que existia. Eu estava em São Paulo fazendo o MASP. Modernismo. Tinha projeto, maravilhoso. A gente já teve um projeto invejável, veja bem. Mas o Canini é o cara que nacionaliza. Ele põe a favela, ele põe a carestia, ele põe a Associação dos Compradores do Zé Carioca, ele põe falta de luz, tudo em plena ditadura militar. Isso é maravilhoso, essas coisas parecem pequenas. Se viesse um ET aqui agora, tu tivesse que explicar para ele por que essa redundância de arte política, né? Pensando, por exemplo, no trabalho dessa ação que o Canini fazia para romper, né, esse grande veículo, pensando na influência que o trabalho da Laerte teve, por exemplo, na tua formação, pensando, se tivesse que explicar por que todo esse trabalho é político, por que essa arte é política, como é que tu faria para explicar? Pobre ET, primeiro eu ia sentar, abrir uma cachaçinha, né? Então eu diria, querido ET, passa uma semana sem grana nesse país aqui, você volta aqui, você vai estar sabendo tudo, você vai entender perfeitamente as nossas necessidades. Agora, eu acho, assim, sinceramente, que isso deixou muito intenso naquele momento, né, e que isso poderia ser mais natural. Sim. A gente é político, a gente é bobo, eu acho que a gente tem que... É que esse natural, ele não nos é permitido. Porque, acima de tudo, a arte é arte também. É um território inútil, esse lado inútil é fundamental, é estrutural da coisa. Sim. Às vezes vem o pessoal com uma pastinha e traz, gostei de fazer artístico. Né? Eu acho que é fundamental. Então tem essa coisa de eu procurar entender... Eu acho muito mais importante do que a gente dizer tal lugar, eu falo, por que as coisas acontecem, onde foi que a gente errou também, isso ajuda a prevenir. Sabe que eu me dedico a olhar documentários antigos para ver a capacidade do ser humano ir para a beira do desastre dizendo assim, tá tudo bem. Eu acabei de ver a Guerra de 14, a quebra da Bolsa e a queda do Lehman Brothers, né, que é mais recente. Gente, é um circo de horrores, gente assim, respeitabilíssima, fazendo escancaradamente uma idiotice que vai dar uma coisa gigantesca e dizer, tá tudo certo, olha aí galera. E depois diz assim, foi mal. Tu herda o nome do teu pai, né? Teu pai foi advogado de preso político, né? Muito importante na história do Brasil, na história do Rio Grande do Sul, ali, principalmente, né? Pela atuação dele, né? O Guazelli Filho. Isso, esse filho. E pra ti foi muito natural essa formação na tua casa. Tu herda também a biblioteca, né? Um pedaço da biblioteca do teu pai, e foi tendo essa formação natural na tua casa, um letramento, não só através dos gibis, mas os livros estavam na tua mão, isso foi te formando e tá hoje no trabalho que tu faz, na arte que tu faz. Mas não foi assim para todo mundo, né? Então, acho que teve essa naturalização dessa tua formação, dessa tua conscientização política, que é o que eu vejo que tu fez também naturalmente com os teus filhos, né, ter os livros acessíveis e criando pensamento crítico, né, porque a importância de ler um livro, né, a literatura te abre o mundo, te traz reflexão e através dela você vai criando, e o desenho vai virando mais um interesse, enfim, as coisas vão ficando naturalmente, né, para uma pessoa que pensa, que lê, que cria, politizada, né, no sentido puro da palavra, claro, de entender
Olhar o mundo, o ser né? político, exatamente. Olhar o mundo, quem somos nós, o que estamos fazendo, e não mais ter mini coaches no mundo de hoje se perguntando para que a gente estuda Aristóteles, né? Ai, meu Deus, que coisa horrorosa! Não, mas é isso, que achar que é uma coisa inútil, né? Que saber pensar e ter pensamento crítico é uma coisa inútil, que a gente não vai usar isso para nada. Absolutamente assustador. Absolutamente. Mas isso foi acontecendo, né? A gente foi separando, aprender a pensar com... É que conseguiram piorar o que já era ruim. Vamos lá, então vamos chegar assim. Primeiro, né, até te dizendo... Foi uma pergunta, mas... Não, mas tá bom, tá fluindo, né? Espero que... Mas assim, ó, é engraçado sempre no sentido de curioso. Não, foi uma pergunta assim, eu queria que tu comentasse essa relação do teu pai, essa tua Não, tudo bem. Política, eu até pensei nele um dia desses, eu dei muita coisa boa. Só que a diferença é que eu fiz terapia, então eu me relaciono melhor, ajuda muito. Não, mas ajuda muito, porque é quase que, assim, assustador uma série de questões onde eu estou parecido. Meu pai dizia no fim da vida que ele queria morar num lugar longe de todos. Ele estava de mal com o mundo e quem conseguiu realizar isso sou eu. A mãe é importante, o pai tem esse peso todo, essa, digamos, nessa formação política, né? O pai militante do Partido Comunista, botou o dele em risco. Eu fui ameaçado de morte. Eu atendia o telefone, era para ele, mas dizia, tu vai junto. Com 10 anos, não é bom. Eu sabia eu sei desde os 7 anos todas as maneiras de torturar, enfim, isso fez um estrago tremendo que a terapia depois consertou. Vocês estão vendo que eu estou aqui. Completamente. Eu diria para um marciano, cuidado, que essa gente é muito perigosa, e é mesmo. Quebrou eu quebrei com 7 anos a minha ingenuidade. Eu sei coisas que eu nem vou falar. Eu sei tecnicamente as coisas, eu escutava as conversas, claro que isso vai marcar. Mas vamos pegar o lado também positivo. Muita literatura, que foi o que ajudou a segurar o meu pai. E o que fez ele um profissional diferente, o que fez ele, entre outras coisas, foi a literatura. Então, e a minha mãe era alucinada por literatura francesa, meus irmãos eram alucinados, minha irmã. Mas o que eu quero te dizer assim, então assim, é uma coisa de classe, mas eu tive privilégio de poder, mas ao mesmo tempo dentro dessa classe, por conta da destruição que foi a ditadura militar. E eu sou otimista, viu? A vida tá aí pra gente viver, estamos aqui, fazendo, tem as coisas boas, mas vamos fazer uma análise, né, que é verdade. A gente sai de uma ditadura cívico-militar para uma ditadura neoliberal, porque eu todo fim de mês, quando me lembro dos boletos, quando vejo meus amigos se matando para trabalhar, para bancar sua vida, eu tenho amigos, olha, dentro da classe média e tal, que estão trabalhando o tempo todo, estressado, dele medicação, e isso tem nome, não é sistema, é ditadura neoliberal, que te leva a ter medo de falar determinadas coisas para não perder trabalho. Eu não quero me aprofundar muito, porque aí o pessoal vai ficar triste aqui. Se a gente levar em consideração que o neoliberalismo, ele nasce como retomada, né, no golpe militar do Chile em 73, nós já temos 52 anos. Isso forma as cabeças. E quando você vê aqueles menininhos empreendedor com 5 anos de idade, isso é uma monstruosidade. Você pode se entuchar de dinheiro. Eu não tenho inveja de dinheiro, eu tenho inveja de vida. A primeira coisa que as pessoas pensam, tá com inveja. Não. Eu tenho inveja dos caras, dos artistas dos anos 20, da farra que eles faziam. Se tivesse algum dinheiro, estaria bom, mas eu tenho inveja de vida. Não tenho inveja de dinheiro, porque boa parte aí, convivendo com essa gente, eu sei que a vida deles é um aborrecimento só, é uma lista de produtos. Eu estou falando muito, muito sério, há exceções. Aí a gente tem um pouquinho de inveja, mas assim, a grosso modo, é uma existência extremamente vazia. Para isso serviu eu não brinco muito com essa minha convivência com esse topo econômico, eu não chamo de elite, porque elite, como se diz, seriam, teoricamente, não gosto do termo, mas é um termo que se refere aos melhores. Isso aí não são os melhores, são os mais abonados. Né? E nesse sentido, por exemplo, a tua filha agora, né, estudando também animação e criando e tendo tido você também com uma formação, assim, dando para ela acesso essa mesma coisa. O que tu vê de diferente na geração dela, por exemplo, quando está criando para fazer essa mistura? A inserção das redes sociais, assim, esse admirável mundo novo, que tem coisas incríveis e tem coisas horrorosas, assim, é um equilíbrio. Vai pesar sempre nessas novas gerações, eu te agradeço falar, porque esse jogo, né, tem a figura do pai e da mãe, que foi muito importante. Minha mãe adorava ler, e é uma pessoa que não pôde estudar, terminou a 6ª série, lá em Santiago do Boqueirão, nos anos 30,
E não que não, a irmã dela alfabetizou o Caio Fernando Abreu, por exemplo, que é de lá, né? Mas era uma cidade pequena, a família quebrou, ela estudou até a 6ª série. E aí a letra dela era horrorosa, uns garranchos, e eu ia pra rua do colégio, ela, coitadinha, ela tinha que assinar os termos e os caras achavam que era falsificado, era muito humilhante para ela. Mas a minha mãe, a formação dela veio toda quando casou com o pai, os livros, ela, segundo meu irmão falou agora, ela lia mais que o pai. E ela é muito ligada na literatura francesa e russa. Então ela acabou fazendo uma formação pela... E a minha mãe adorava literatura também. Então eu cresci fuçando em livro que eu nem devia fuçar. O Decameron, que tinha umas pessoas peladas e tal, era maravilhoso. Uma edição antiga, e dele fuçar ali livros que eu não deveria ler, que é o Capucci, que depois eu adaptei para os quadrinhos, que é um cara que ele acompanha as tropas nazistas, é um italiano, que acompanha as tropas nazistas na Rússia. É um livro maravilhoso, mas terrível. Li com 12, 20, 30 e poucos. Era o livro que meio que era a base do meu pai, né? Que lidava com os horrores e esse cara viu coisas medonhas, mas conseguia se safar através do conhecimento, do amor à arte e tal. Eu acho que era meio um guia pro meu pai. Meu pai conversava com o torturador na boca do negócio lá para tentar tirar a gente, né? Então, assim, isso não faz muito bem para uma pessoa, principalmente numa geração que não fazia terapia, né? Uhum. Mas, assim, então teve toda... Agora eu ver isso nos meus filhos, na Flora e no Vicente, claro que passou. Eles leram muito quando eram crianças, não é só ler. A relação com o mundo, a relação de ver o mundo politicamente, e, na verdade, não tem doutrinação. A gente influencia, mas a gente é meio maluco também, muita festa. Olha, é uma coisa que também tinha muito na minha casa. Não era uma coisa sisuda. Sim, um ambiente que coisa livre, interessante, né? Que tinha na vida. Isso eu vou carregar também, que é importante, que é o humor. O sentido de humor, viu? Acho que é fundamental, senão eu não estava aqui. E teu pai também tinha? Tinha um humor diferente, né? Meu pai era dostoievskiano, então ele tinha humor, meu pai não era um homem aburrido. Meu pai gostava de... Assim. Era um homem muito inteligente, claro, tinha tirado. E aí, por exemplo, o humor do meu pai, Uma Pequena Vingança. Um dia eu vou fazer um livro chamado Kremlin, que era o apelido do meu prédio na praia, que é um prédio que foi construído por comunistas na praia mais rica do Rio Grande do Sul, e um prédio onde o Brizola foi, um pouco antes do golpe militar, tentar uma articulação com o Partido Comunista. No verão, tudo de calção. Um mês depois estava todo mundo preso, o pai não, tentando tirar os caras. Em 64, tem uma foto no colo do Brizola. Só que o prédio é uma paródia, o Kremlin, porque ele tinha os comunistas e tinha liberais também, eles eram todos mais ou menos amigos, e tinha um general no prédio. Não era golpista, mas era um general conservador. E eles fizeram essa pequena vingança, tinha as vinganças, tinha sofrimento, tinha tudo, tinha o churrasco, então misturava tudo, tinha festa. Esse prédio é fundamental, esse prédio congregava no verão, muito politizado. E a graça que o pai fez, eles estavam todos na praia e existia o hino do golpe militar, era o hino da Revolução, que eles chamavam Revolução. E o pai fez uma aposta com os amigos dele, todos os velhos comunistas, e não só os comunistas, tinha os velhos gaiatos, que ele ia fazer o general cantar de cócoras o hino da Revolução. E fez? Fiz! O general estava indo para a praia e eles vão ficar todo mundo de cócoras aqui. Aí, o general, vem cá. Aí o general veio, naturalmente... Todo mundo achou pra cantar. General, eu estava querendo aqui ver como é que era o hino da Revolução. O general cantou. Eles devem ter lavado a alma. Então esse era um caldo de cultura em que existia também humor. E muita festa. Eu numa casa que nos momentos mais horríveis, assim, eu vi meu pai sempre com uma mala. Meu pai, depois eu fui descobrir que tinha um revólver para se matar. Que ele entendia que qualquer um que fosse torturado não tinha obrigação de resistir, mas ele era um cara muito orgulhoso, ele não ia aceitar. Então depois eu fui descobrir que o revólver que ele tinha era para... Então tinha esse peso, obviamente que tinha, uma mala pronta. Uma iminência, né? Agora ao mesmo tempo, grandes e históricas festas na nossa casa. Muita festa boa na minha casa, então assim... Uma casa que também tinha alegria, tinha peso, tinha tudo. A minha mãe é uma casa meio família Adams, né? Minha mãe, muita música,
música clássica. Eu me lembro que a minha mãe gostava muito da marcha fúnebre. Tinha pessoas que tinham medo da minha casa. Porque a marcha fúnebre, eu acho que é do Chopin, tem uma do Chopin, não sei, eu sou uma ignorância, tem aquela aquilo é um trecho, é uma frase, ela é longa, entendeu? E é bonita. E tem aquele pedaço que, não sei agora, mas todo filme que tem enterro era E a minha mãe botava aquilo em altos brados. E minha casa era perto da igreja, tinha gente que passava do outro lado da rua. Eu fui descobrir ao longo do tempo que a gente tinha a fama da família Adams, né? E tu era a Wandinha. Ah, o Vandinho. Com certeza. Fala aí da geração da tua filha, então, como é que tu acha que eles têm que lidar com isso. Não sei se eles estão conseguindo concatenar. Eu acho que o grande problema é não conseguir concatenar. O grande problema é não conseguir concatenar. Olha, você falou certo. Assim, são várias faces de uma geração, né, vários lugares, mas tem em comum, primeiro, essa rede alucinada, que ela é muito interessante, mas é alucinada, né, um extremo individualismo, mesmo que eles tenham associações, né, um total desamparo em termos de espero que voltem, não como utopia, mas projetos de mundo, isso é o que mais assusta. Eles falam com naturalidade do fim do mundo. Você não pode, isso é indecente, você falar, isso é pornográfico, no sentido, você falar com naturalidade do fim do mundo, não dá para aceitar. Eu posso até entender que venha, o que estamos... Agora, aceitar, você aceitou o horror, você incorporou aquele horror e tá, é isso, é isso, vou lidar com isso. Então, eu acho que o grande arranjo é esse. E uma extrema dispersão. Pois é, e falando na questão da imagem, né, pensando assim, no que a gente pode fazer, né, no que estamos fazendo. Esse cansaço exagerado dessa overdose de imagens que a gente Eu acho que tinha que faltar luz. Exposto o tempo inteiro, né? Tinha que faltar luz. Que a gente poderia driblar. Falta luz. Eu vi você falando uma vez sobre que a gente poderia, nesse momento de apocalíptico, tentar ser mais radical, né? Falando da crise do jornal e agora pensando a crise da imagem, essa nossa overdose, esse excesso de imagens. Então, como que a gente continua criando imagens? E de que forma? Então, a gente tira a imagem, a gente tira o texto, a gente tira o sarcasmo, a gente tira... o que a gente poderia, né, no momento de crise... Se eu soubesse que você ia fazer tanta pergunta difícil, viu? Eu teria adiado, eu teria dito, nossa, eu tô com o dedo machucado. Esse é o jeito, então. No momento dessas overdoses, né, que todas as overdoses não são muito legais. Então, o excesso de imagens, até pensando na coisa do desafio do jornalismo mesmo, né, não só do cinema, da arte, mas da informação. A gente está por aqui. Muito difícil filtrar e saber o que consumir, de onde está a informação, fake news. Lá. Nessa crise toda, né, da verdade, do excesso, como continuar criando não necessariamente imagens, mas histórias, né? Histórias, eu acho que é vivências, né? Eu acho que talvez tinha que ter experiências nesse sentido, em grupos, sei lá, criar comunidades. É uma palavra boa. Criar comunidades, né? Um espaço onde essas coisas possam acontecer. Eu acho que tem que tratar, inclusive, como trabalho de desintoxicação, porque eu acho que a nossa sociedade... E aí todos, né, intoxicados. Eu estou tentando fazer isso um dia desses, claro que eu tenho um privilégio, tá? Mas não importa, você tem a possibilidade de caminhar. Eu morei em São Paulo 20 anos e caminhei muito e areja até onde... Não, e são muitas São Paulo, então, viu? Você presta atenção. Certo. Certíssimo. Essa desintoxicação, eu acho que eles estão precisando de mentores, eu não gosto da palavra, mas de pessoas que vêm de um universo anterior a essa catástrofe, eu considero uma catástrofe. Não é a coisa em si, a forma como ela veio apresentada, uma catástrofe, uma intoxicação. Já estava tóxico o negócio. Mas tu acha que a gente está numa crise da forma, né? Do modo de fazer? Eu acho que tem que acalmar. Eu acho que devemos baixar a bola, olhar o mundo. Olhar o mundo, olhar um pôr do sol, parece muito romântico, muito tudo. Não, caminhar, ficar vendo gente, desconectar, porque senão
Não vai, não. É porque, não muda nada. Muda, é uma arte muito intoxicada também. A arte do tempo que ela vê. Por esse tempo. Não é um tempo que o cinema estava acostumado a ver, né? É muito acelerado esse tempo, de uma digestão complicada. Tudo tem que ser muito rápido. Muito rápido. E isso, pra mim, é assustador. Não tem que fazer só charge. Eu tenho medo, às vezes, de parecer curtas. assim, né? Agora que tu tá mais velho, tu tá achando tudo ruim. Não, eu não acho. Eu não acho, mas eu não acho. Eu até vou dizer uma coisa horrível que eu não devia dizer. Eu vejo a vida como uma festa, né? Não como festa farra. Eu analiso assim, eu faço uma paródia muito simples, uma parábola, que é assim. Por favor. O meu filho de 16 está chegando na festa, ele ainda está se arrumando para entrar na festa. A criança não vai. Entendi. Aí... A Flora, que tem 20, eu já tô há um tempo ela está às 8 da noite, chegou cedo na festa, tá entre 8 e 8 e meia. Eu já tô às 2 da manhã. Né? Não, tu tá às 11, que maravilha. Eu tô no auge. Calma, eu também tô. Não, são várias, às 11. E eu que tô chegando às 13 horas da madrugada, a Lu passou da meia-noite, já disse passou da meia-noite. Às 3 ainda é bom, porque é aquela hora que vem gente. Uhul! Não, vocês aqui. Depois das 3 que nada de bom acontece. Pode acontecer, não seja chata. Pode acontecer, tem pessoal que vem de outra festa e tal. O ruim é às 6, quando os passarinhos começam a cantar. Aí, e, por exemplo, nessa minha festa agora eu já vejo pessoas que não estão... Cadê o fulano? Que coisa. Sem dar tchau. Sem dar tchau, né? Mas assim, eu já vomitei, já fui expulso da festa, já beijei, tá tudo certo, ainda tô beijando, tá tudo bom. Né? A festa tá boa, não. Agora, essa imagem, ela é boba, mas tem um outro lado que eu digo. Continuo achando a vida fascinante, calma, tem que equilibrar. É o modo de vida. Vamos lá, vamos trazer as relações pessoais mesmo. O que faz um velho louco, náufrago? Eu uso a imagem do náufrago e vejo todo mundo como náufrago. Acabei de vir de São Paulo e vejo vários amigos como náufragos. Entendeu? Cada um no seu canto lá, tocando seus trabalhos, náufragos, sabe? E aí eu também penso, eu fico elucubrando, eu escuto muita queixa das amigas, eu tenho muita amiga, com relação à qualidade dos homens. Mas assim, a qualidade, não é nem nas coisas horríveis, eu estou falando uma coisa mais comezinha. Assim, que eu adorei essa palavra comezinha. Da falta de caráter, da forma, não é assim? O homem nunca foi bom. Mas a forma vagabunda, mas a forma vagabunda. São os 50 anos de neoliberalismo, é isso que eu estou dizendo. Não, eu parei para pensar. E é uma máquina criando e educando mau caráter. Então, assim, mas são 50 anos de um sistema ancorado nisso. Só para fechar, não, mas é sério, ancorado. Então, a qualidade da formação, e tem a ver com a questão dos filhos que eu me preocupo, tem que tirá-los disso. Eu acho que é possível, quando eu acordo otimista, eu digo, vamos lá, vamos trabalhar a arte, eu vou tentar aplicar isso com meus filhos. A gente está num eterno retorno, assim, né? Bom, no sentido de resgatar histórias fundamentais, e o nosso cinema está mostrando isso, né? A gente está aí, por exemplo, Ainda Estou Aqui, está sendo um filme que está impactando muito por apresentar a nossa linguagem, nosso cinema, e principalmente uma parte muito importante da nossa história. Eu gostava muito daqueles filmes lá feitos no Recife, por exemplo, também. Uma escola poderosa de seu próprio Kleber ali, né? Então, muita coisa que eu acompanhei todos esses altos e baixos, e a necessidade. Eu vivi um momento fantástico do cinema brasileiro, que foi quando o curta-metragem, foi quando eu entrei para a animação com o Reino Azul, e que foi uma época em que não tinha grana, tu vê, como as coisas, existe uma guerrilha que não é nem assim, é meio um processo natural. Nos anos 80, no Festival de Gramado, foi 89, quem brilhou foram os curtas. O Jorge lá, com o Ilha das Flores. Era um filme melhor que o outro, porque foi um momento em que estava voltando a produção. E assim, ó, eles não tinham grana para longa, mas tinham grana para fazer o curta muito bem feito. Então foi a primeira vez que os curtas foram extremamente bem acabados. Então não só era a linguagem, não era só a narrativa, como... Eles foram o embrião de muita coisa que veio depois, no sentido de qualidade estética mesmo, de coisa, de ter também, eu acho importante ter, você pode ter um cinema raso, você pode ter um cinema de guerrilha, e você pode ter um cinema altamente elaborado, né, que a gente tem. O curta era tirado como uma coisa assim, durante a ditadura era uma coisa que não
que era feita lá, cerâmica de não sei aonde, com exceções, ninguém dava bola, e teve uma geração que sacou, eu não tenho grana para fazer um longa, mas eu tenho grana, é viável eu fazer um curta. É o início de muitos do exercício artístico de muitos cineastas, pelo fato de poder exercitar numa história curta. Claro, né, não, mas deu um salto. Mas também é uma maneira própria de contar a história, né? Não necessariamente o curta precisa virar um longa. Não, claro, mas naquele momento tinha essa especificidade. Cada linguagem ajuda a falar de um assunto também, né? Então isso, né? O stop motion é mais fácil, é um ambiente mais interessante para essa história do que seria live action. Com certeza, tem o seu lugar. Essa tua habilidade de pensar roteiro, por exemplo, de adaptar roteiro de literatura, e a tua experiência ali maravilhosa. Gostaria de saber mais sobre como foi o trabalho com o Grande Sertão Veredas, deve ter sido um desafio, sei que tu ganhou um prêmio, né, de adaptação do roteiro para fazer o livro, o romance, né, e é outra história, né, a tua adaptação é um outro livro justamente. E eu tô fazendo agora O Tempo Vento, né. Achei legal tu falar sobre quem gosta de roteiro para cinema, por exemplo, sobre como essa tua habilidade... Cara, tudo vem... já ajudou a fazer o roteiro pela questão de cortar, né, de saber... reduzir, de saber fazer uma o famoso, eu acho que a frase é do Bergman, eu gosto de citar assim, o Bergman, né? Kill your darlings, alguma coisa assim, mate seus queridos, mate... Cinema é corte. E por isso que às vezes tem que ser um montador que corta, porque senão vão sair na porrada, porque aquela cena lá com os tuiuius no Pantanal maravilhosa, ela é linda, mas ela vai interromper um fluxo. E é muito difícil isso, essa lição de aprender a cortar. Então a primeira coisa é cortar, né? Então ter esse desprendimento. Primeiro ousadia, eu era contra fazer o Grande Sertão, mas precisava pagar a conta. Foi um elogio do meu amigo Alexandre Barbosa, que trabalhava na Globo na época, um cara muito bom. Olha, Guazelli, eu queria te chamar para fazer o Grande Sertão. Mas não fica chateado, sou teu fã, mas eu tô te chamando para fazer o roteiro. Eu digo, cara, tu tá fazendo um dos maiores elogios da minha vida, porque algumas pessoas sabem que eu gosto, faço roteiro e tenho habilidade. Imagina isso, então, muito obrigado. Mas que desenhar uma coisa horrorosa, um trabalheiro. E eu fiz com o Rodrigo Rosa, que é meu grande amigo, parceiro. E que é uma coisa que você tem que ter muita confiança e muito autorrespeito, confiança dos dois. Porque quando os dois roteiristas são desenhistas também, tem que ter muita segurança de parte a parte, para não ser invasivo, para não colonizar o outro. Então, se pega alguém inexperiente, ele vai copiar, né? E ao mesmo tempo não ofender. O Rodrigo mudou e agilizou pra caramba. Só 2 páginas que eu digo, tem que ser exatamente isso aqui. Quando morre lá o personagem, que é um cara, uma boca gritando na página inteira, ver as relações com o cinema, né? Enquadramento. E um enquadramento e o grito, assim, e uma página que tem com o diabo lá. Seu trabalho como roteirista daí foi no texto em si, né? Que foi cortar. Eu fazia essa coisa, mas eu ia o texto ali, eu botava... Que desafio cortar. Aí eu digo, eu sou um assassino. Primeiro assim, eu vou recusar, né? Aí eu digo, não, preciso do dinheiro. Daí vem aquela oportunidade da vida que tu fala assim, não, preciso pagar as contas. Tô de boa. Não, é pagar as contas. Aí eu digo, não, preciso pagar as contas, vamos lá. Eu acho que é uma época muito desesperada. Se eu fosse pegar uma palavra para definir, pode ser até um orgasmo, mas é tudo muito desesperado, muito... E eu abro esse negócio aí, e é um grito para lá, eu tô aqui. É uma época de uma super excitação, né? Que é isso. Querer deixar um legado ainda como artista, tu acha que esse ainda é o teu objetivo? A gente vive com essa ilusão. Não, bom, o legado, eu gostaria de deixar um legado para meus filhos, uma herança, não, um legado. Ao mesmo tempo que eu aceito a mudança do mundo, entendo e... Tu é apegado. Não, tem coisa que eu não gosto. Eu não gosto de determinados rumos que tomou. E aí eu me permito dizer, olha, não é reacionário, eu não gosto do projeto que vingou. Porque no fundo sempre é um projeto que vinga. Então é um projeto alucinado esse que vingou. É um projeto bem alucinado. Eu não sei se tinha outra alternativa, talvez os hippies pensavam, tem um monte de gente pensando, e ainda tem, né? Legado para os meus filhos, para o mundo, é a minha obra, né? É por isso que eu falei da questão do tempo. Eu sou um artista meio medieval, ou meio renascentista, e inconsciente. Eu faço uma cidade montar há 30 anos.
Sou uma pessoa... Então, mas eu estou no oposto dessa coisa instantânea. Sim, e coisa. Contramão, né? Mas nunca pensei, ainda bem, eu sou uma pessoa, gosto disso, né? É intuição. Não tinha um projeto de dizer estou na contramão do mundo, não. Eu gosto de fazer aquilo, talvez passar essa ideia, vamos fazer exercícios de coisas num tempo diferente. Não é só excesso, é a questão do tempo alucinado. Mas Acho não que teve... mudou o ambiente. Não mudou completamente, não, mudou assim a ponto de eu dizer que bom, mas não mudou porque não mudou socialmente. Sem a outra coisa, não. Eu não vejo. Precisa de algo mais não, você tem um grande avanço né? num lado, mas tem que ter o estrutural. Tá lá, vamos falar de cinema. O Fellini, não é a Dolce Vita. Um dia desse eu fui ver, maravilhoso, não era a Dolce Vita, o que era? Era um Fellini, fui com uma amiga em Porto Alegre, foi um vexame porque eu dormi. O filme era maravilhoso, mas eu tinha tomado uma garrafa de vinho de tarde, comido um churrasco. Errou. Idoso, né? Idoso. Ela me cutucava. Não, filme, ela me cabeça, tem que ver de manhã com café. Não, e o filme é lindo. Eu cheguei à conclusão, não, que assim, aí no espelho eu digo, mas quem é esse velho? Fenômeno paranormal. Tem um idoso no meu espelho. Eu, quando não me olho, não me sinto. Por quê? Porque a atitude, para mim, o que define a juventude é tu ter interesse pelas coisas, tesão pelas coisas. A palavra que era muito usada, de você ter interesse. Agora, essa apatia, isso não é juventude, velho. Isso pra mim, então tá. É só a casca, que eu adoro, é bonito de ver, mas isso pra mim não define. Uma vez, eu não sei se eu te contei, eu estava no estúdio do Otto e teve uma visita era o Veríssimo e tal, o Milor, estava recebendo o Milor, que naquela época era talvez o maior intelectual brasileiro. Desenhista, ensaísta, tudo. E o Milor tinha que arrumar entretenimento, o Veríssimo amigo do Otto, o Milor já tinha seus 70 anos. Teoricamente um velho, senhor. Ele quase nos enlouqueceu. As meninas da arte final saíram assim. Ele não para de perguntar. Ele parecia uma criança, porque aí eu entendi. O cara era fascinado por animação, era um outro mundo, se criou um outro mundo, nunca tinha ido num estúdio, e ele parecia uma criança perguntando, aquilo me deixou encantado. Eu digo, o cara tem 70 anos, não é um velho, o cara, ele queria saber assim, mas ele enlouqueceu as gurias. Mas esse pincel aqui, usa ele no plástico, mas esse plástico aqui é transparente. Ele pirou, ele virava as gavetas, olhava, ele estava encantado. Eu digo, cara, isso para mim é um bom conceito de juventude. Eu fiz uma história em quadrinho chamada Pandemia em 2007, que é o meu grande orgulho, parece aquele cara que acertou. Meus amigos que eu mostrei, todos disseram, Guazelli, como você é paranoico. Você já tinha feito Apocalipse Sinal? Né? Já tinha. E como você é paranoico. E eu usei só a lógica que eu estou usando aqui. Qual é a lógica? Isso significa que nós estamos num mundo totalmente interligado. E quem vai viajar no avião? O vírus. Isso tem a ver com o cinema, viu? O cinema parou de fazer. Filmes apocalípticos? Aqueles clássicos nucleares, né? Tem outros tipos de apocalipse. A gente está sendo obrigado a inventar outras formas de apocalipse. Agora, o cinema que vai vir depois, nós vamos voltar a fazer com papelzinho, assim, tudo verde, limão, as coisas vão ser tudo verde, limão, cinema. Em chroma key natural, né? O mundo vai estar radioativo, assim, e a gente talvez vai ter o grande silêncio. É horrível pensar assim, mas talvez sobre alguém e a gente comece. Só os cartunistas, ilustradores. Seria um mundo encantado. Talvez a gente tenha a casca muito grossa, viu? Muito grossa. Acho que a gente acho bem provável. Ia começar um mundo muito bizarro feito por nós. As construções seriam... Eu gosto da categoria, porque ela ri muito de si mesma. Tá, mas olha só. E se fosse pra dentro do cinema, que tu fez cinema? Escolher um trabalho aí pra mostrar pra quem sobrevivesse do apocalipse. Qual trabalho tu gostaria que as pessoas vissem? Meu? Nossa. Escolhe um que seja especial. Não precisa explicar por quê. Eu tenho um filme muito esquecido. É o filme mais... aliás, a gente tinha que passar um dia desses. Vamos passar? É o filme mais ingrato, mais esquecido, mais barato, talvez, não sei se é o mais barato, mas está na lista dos mais baratos do cinema brasileiro. Ele custou 13 mil reais. É um curta, custou 13 mil reais. Que é o Media Training, baseado numa história em quadrinhos minha, que chama Media Training. E deu tudo errado no sentido que eu acho que ele foi lançado no momento errado.
Ele teve 2 inserções, um festival em BH e um festival em Brasília. A característica do meu trabalho, da Laerte, é olhar para fora também, né? Então, esse meu livro é sobre o media training que se passa na Guerra do Iraque, né? É um conto de uma mulher que trabalha no mercado, influenciado pela Lu, que trabalhava na época no mundo corporativo. E media training é uma das ações mais importantes das relações públicas, que é treinar as pessoas para enfrentar situações de crise. Com todo respeito a esses profissionais, muitas vezes treinam bandidos, né, para superarem crises. E a minha história é muito cínica. Eu trabalhei tanto para terceiros, carreguei tanta coisa nas costas, que é ótimo, maravilhoso, me deu nome, tudo, me preparou. Mas para fechar assim, esses temas, eu acho que agora é o meu momento de fazer minhas coisas, que já não preciso provar nada para ninguém, nem para mim. Né? Então, acho que é interessante que ainda temos força física, interesse, porque é uma relação de interesse com o mundo. O mundo me encanta ainda. Isso que é importante. Só para resumir toda aquela questão que tinha a ver com os filhos, a falta de encantamento, o desencanto é que é muito assustador. É preciso ter encantamento. E isso é possível trabalhar, viu? Fácil não é, mas possível é. Eu vejo encantamento nos meus filhos. Eles têm um pouco dessa dispersão tecnológica, mas eles têm encantamento. Isso é importante. Isso eu acho legal. Vou indicar uma obra que te produziu muito encantamento no cinema e uma na literatura, porque eu sei que para ti é difícil escolher. Aliás, tem tudo a ver com cinema. O livro que eu li é um filme do Kurosawa também, Rashomon. Eu lembrei de um russo, eu vejo muito filme podia ser um antigo e um recente. Então não, antigo é o Vai e Veja. Vocês já viram Vai e Veja? Vai e Veja é foda. Som ao Redor, eu gosto. Eu gosto daqueles mais cotidianos, eu gosto muito da cidade do Recife. O cenário, né? O cenário, mas agora estou interessado também em ver, eu vejo, tem os antigos também que eu gosto, de São Paulo S.A. Tá, e indica o trabalho de uma mulher agora. Ah, tem. Como é o nome daquela mulher maravilhosa, Vágida? Como é? Eu digo do errado o nome dela. Verdade? É, maravilhoso. Eu tava vendo um dia desse. Mas eu não tô com tempo. Acho que temos muitas dicas, né? Muitas dicas boas. Tem. Queria te agradecer. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade de tomar um cafezinho, trocar uma ideia. Também é um prazer, né? O troço que flui. Também agradeço a qualidade da entrevistadora. Não, mas é verdade. Opa!